Você já ouviu falar da história de pessoas que simplesmente desaparecem sem deixar vestígios? E se eu te dissesse que algumas delas não somem por vontade própria, mas porque algo as leva, algo que as observa, que as caça e que nunca, jamais deixa rastros? Agora imagine que você está sozinho, em um lugar isolado, cercado apenas pelo silêncio da noite e pelo som do vento assobiando entre árvores retorcidas. Você sente um calafrio percorrendo sua espinha, como se alguém estivesse ali, bem atrás de você, mas ao se virar não há nada, apenas a escuridão. Então, de repente, você ouve passos, mas não são passos normais, eles são arrastados, pesados e cada vez mais próximos. Hannah nunca acreditou em lendas urbanas. Para ela, histórias assustadoras eram apenas isso, histórias. Mas naquela noite, naquela fazenda esquecida em Nova York, ela descobriria que algumas histórias são reais e que existem coisas nesse mundo que nunca deveriam ser despertadas. Mas agora eu te pergunto, você tem certeza de que está sozinho nesse exato momento? Hannah era uma jovem de 20 anos, determinada e cética. Sempre gostou de desvendar mistérios, mas nunca imaginou que se tornaria parte de um. Seu trabalho como jornalista independente a levou até o interior do estado de Nova York, onde uma antiga fazenda abandonada escondia segredos que ninguém queria revelar. A história começou com um simples artigo que encontrou na internet, uma matéria antiga sobre desaparecimentos inexplicáveis na região. Segundo moradores locais, as vítimas eram sempre jovens, todas desaparecendo sem deixar vestígios. A única pista em comum? Desenhos infantis encontrados nas escolas e casas da cidade. Todos mostravam a mesma figura, um homem alto, com uma máscara feita de ossos. Curiosa e determinada a expor a verdade, Hannah pegou sua câmera, um gravador e dirigiu até a fazenda que, segundo os relatos, era o epicentro das lendas. Ao chegar, o lugar era ainda mais sinistro do que imaginava. A estrutura estava desgastada pelo tempo, o celeiro caindo aos pedaços e um silêncio absoluto dominava o ambiente. Nenhum som de pássaros, nenhum farfalhar de folhas, apenas o vento frio cortando a noite. Ela começou a gravar. Aqui estou eu, na fazenda Blackwood. Dizem que esse lugar foi abandonado há mais de 50 anos, depois de uma série de desaparecimentos. Mas ninguém nunca descobriu o que realmente aconteceu. Enquanto explorava o terreno, encontrou uma casa principal, com a porta escancarada. Ao entrar, o cheiro de madeira podre e poeira tomou conta do ambiente. Paredes rachadas, móveis apodrecendo e uma escada que levava ao andar de cima. Subindo com cautela, sentiu o chão ranger debaixo dos pés. E então, no final do corredor, viu algo que a fez parar imediatamente. Uma porta entreaberta e dentro do quarto, um pequeno berço coberto de poeira. Mas o que realmente gelou seu sangue foi o que estava pendurado na parede acima dele. Um desenho infantil, com marcas vermelhas desbotadas. E o mesmo homem de máscara de ossos. Foi nesse momento que a câmera de Hannah falhou. A tela piscou, ficou cheia de estática e depois, silêncio. O gravador que carregava captou um som estranho. Não era estática, não era interferência, era uma respiração. Lenta, profunda e próxima demais. Mas Hannah estava sozinha, ou pelo menos ela achava que estava. O que você faria se sentisse que alguém está te observando, mas não conseguisse ver ninguém? O silêncio era sufocante. Hannah apertou a câmera contra o peito e olhou ao redor, tentando encontrar uma explicação racional para o que havia acabado de acontecer. Talvez fosse interferência do equipamento, um problema técnico. Mas a respiração, aquela respiração grave e lenta, ela conferiu o gravador. O som ainda estava lá. Então, segundos antes da gravação terminar abruptamente, uma única palavra pôde ser ouvida, dita em um sussurro arranhado, quase como se fosse um aviso. Saia.
O corpo de Hannah enrijeceu. Aquele era o momento de ir embora. Mas jornalistas não abandonam histórias no meio. Inspirou fundo e decidiu continuar. Seguindo pelo corredor, entrou em um segundo quarto. Dessa vez, um escritório antigo. Havia uma mesa com papéis amarelados e uma cadeira virada para a parede, como se alguém tivesse se levantado apressadamente. No centro da sala, um grande espelho coberto por um lençol empoeirado. Hannah sentiu um arrepio. Algo dentro dela dizia para não tocar naquele lençol, mas como se estivesse sendo guiada por uma força invisível, ergueu a mão e puxou. O espelho era enorme e refletia o cômodo de forma distorcida, como se estivesse embaçado. Então, ela viu. No reflexo, atrás dela, havia um homem alto parado na porta. A pele dele era pálida, mas o que mais chamava a atenção era a máscara. Uma máscara grotesca, feita de ossos humanos, cada peça encaixada como um quebra-cabeça. Macabro. Hannah se virou imediatamente. Nada. O quarto estava vazio. Mas no espelho, ele ainda estava lá. E agora não estava mais parado. Ele começou a andar em sua direção. O coração de Hannah disparou. A câmera tremeu em suas mãos. Com um movimento rápido, virou-se para trás mais uma vez, esperando ver algo, qualquer coisa. Mas o quarto continuava vazio. Quando voltou a olhar para o espelho, ele também estava vazio. Hannah respirou fundo, tentando acalmar os nervos. "É só a minha imaginação", murmurou. Mas sabia que não era. Algo naquele lugar estava errado. Algo naquele lugar estava vivo. Então veio o som. Passos. Passos lentos e arrastados, vindos do andar de baixo. Hannah congelou. Ela estava sozinha, na fazenda. Pelo menos era o que achava. Mas agora ela sabia a verdade. Ela não estava sozinha. O que você faria se percebesse que algo te seguiu? Mas você não pode vê-lo. Os passos continuavam, arrastados, pacientes, como se algo soubesse que ela estava ali e estivesse se aproximando. Hannah segurou a câmera com força. O medo era um peso esmagador em seu peito, mas sua mente gritava para que não fizesse barulho. Lentamente, moveu-se até a porta do escritório e espiou pelo corredor escuro. Lá embaixo, a entrada da fazenda parecia um buraco negro, engolindo toda a luz que vinha das janelas sujas. Os passos cessaram. Silêncio absoluto. Foi nesse momento que Hannah percebeu algo ainda pior. A porta de entrada, que estava aberta quando chegou, agora estava fechada. Seu coração disparou. Ela não se lembrava de tê-la fechado. Cada músculo de seu corpo implorava para correr, mas suas pernas pareciam feitas de pedra. Então, o som retornou. Mas não eram mais passos, eram batidas, lentas, sólidas, ecoando pela casa. Bum, 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 as batidas vinham da porta do andar de baixo. Mas isso não fazia sentido. Se alguém tivesse entrado e fechado a porta, por que estaria batendo para sair? A respiração de Hannah ficou irregular. Ela precisava decidir, descer e investigar ou procurar outra saída. Seus olhos percorreram o andar de cima e encontraram uma janela no final do corredor. Podia ser sua única chance de fugir. Mas assim que deu o primeiro passo, a voz sussurrou novamente: "Você já viu meu rosto?" O pavor a paralisou. O sussurro não veio do andar de baixo, veio de trás dela. O estômago de Hannah revirou. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Lentamente, virou a cabeça. Nada. O corredor estava vazio, mas ela sentia uma presença fria, imponente atrás dela. Ela não estava apenas sendo observada. Ela estava sendo caçada. Então, antes que pudesse reagir, a luz acabou. A casa mergulhou em escuridão. A única coisa que Hannah conseguia ouvir era a respiração de alguém muito próximo. O que você faria se a única coisa entre você e o desconhecido fosse a escuridão? A escuridão era absoluta. Hannah ficou imóvel, seu peito subindo e descendo rapidamente enquanto tentava controlar a respiração. O som da sua própria pulsação ecoava em seus ouvidos. Mas ali, misturado com o silêncio,
havia algo mais. Respiração, lenta, arrastada, e muito, muito perto. O terror fez sua pele se arrepiar. A câmera ainda estava em suas mãos, mas a tela agora mostrava apenas um borrão escuro. Tremendo, ela apertou o botão para ativar o flash da câmera, sua única chance de enxergar no breu total. Clique! O clarão durou uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente para vê-lo. Bem à sua frente, o homem da máscara de ossos. Ele estava parado ali, alto e imóvel, sua máscara grotesca refletindo a luz do flash. Mas o que congelou Hannah não foi a máscara. Foi o fato de que, por trás dos buracos vazios da caveira, não havia olhos, apenas um abismo negro. O flash se apagou. Escuridão total novamente. Seu coração explodia no peito. Ela precisava correr. Agora. Segurando a câmera com uma das mãos, Hannah tateou o corredor às cegas, avançando em direção à janela no fim do corredor. Seus pés tropeçaram em algo no chão, talvez um móvel quebrado, talvez algo muito pior. Mas não importava. Atrás dela, passos ecoaram na escuridão. Lentos, pacientes, acompanhando seus movimentos. Ela acelerou, os dedos roçando na parede em busca de algo para se apoiar. A cada segundo, sentia que a coisa estava mais perto. O corredor parecia se estender infinitamente, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Então, ela chegou. A janela. Com um movimento desesperado, puxou a trava enferrujada. Nada. A madeira estava inchada, emperrada pelo tempo. Seu coração batia descontrolado. Atrás dela, os passos pararam. Um silêncio cruel se instalou. Ela não precisava ver para saber. Ele estava ali, bem atrás dela. O que você faria se soubesse que algo está prestes a tocar em você? Mas não pode reagir a tempo? O silêncio atrás dela era pior do que qualquer som. Hannah sentia. Ele estava ali. O ar ao seu redor ficou gélido. Uma presença pesada, sufocante. Seus músculos travaram. O instinto gritava para que ela não se movesse. Então, um toque. Frio, leve, encostando na sua nuca. Ela gritou e puxou a janela com toda a força que tinha. A madeira rangeu, cedeu e a janela finalmente se abriu. Sem pensar, ela se jogou para fora. O impacto com o chão foi brutal. Seu corpo rolou pelo mato seco e espinhoso até parar perto do velho celeiro. Um gosto de sangue preencheu sua boca. Mas ela estava viva. Seus olhos se voltaram para a casa. A janela ainda estava aberta, mas não havia nada lá. Nenhuma sombra, nenhum som, só que ela sabia. Ele ainda estava ali, observando, esperando. Cambaleando, Hannah pegou sua câmera que ainda piscava em vermelho, indicando que estava gravando. Precisava sair dali. Precisava contar ao mundo o que tinha visto. Mas então, algo fez seu sangue gelar. O visor da câmera, na tela, um reflexo fraco. Atrás dela, o homem da máscara de ossos. Ele estava do lado de fora. Hannah virou-se no mesmo instante, mas não havia nada. O campo ao redor da fazenda estava vazio. Seu coração disparou. Isso não fazia sentido. Ela o viu. A câmera mostrou. Mas ele não estava lá. Ou será que estava? A respiração dela ficou instável. O que aquilo significava? Ele era real? Ou era algo que existia apenas na câmera? Então, uma lembrança voltou à sua mente como um raio. Os desaparecidos. As crianças que desenhavam o homem da máscara. Todas elas o viram antes de sumirem. E se era esse o padrão? E se aqueles que o enxergavam nunca mais eram vistos por ninguém? O pânico tomou conta dela. Sua mente gritava para correr, fugir, esquecer aquele lugar, mas seu corpo estava paralisado pelo choque. Foi então que a câmera desligou, a bateria morreu e o mundo ao seu redor mergulhou no mais absoluto silêncio. A última coisa que Hannah ouviu foi uma respiração atrás dela e a última coisa que viu foi o mundo escurecendo completamente.